Olá, mais uma vez estou com você, quero te agradecer a oportunidade que você nos dá acessando esse vídeo. Quero falar um pouquinho hoje sobre a paternidade, sobre ser pai. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Jair Rodrigues Costa, e gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto com você. Vamos pensar um pouquinho no texto de Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13. Acompanhe comigo, por favor. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Devemos aprender a cuidar dos nossos filhos, primeiramente, olhando para a paternidade de Deus para conosco. Essa deveria ser o rito normal, né? Há uma tendência natural de pais cuidarem dos filhos, mas às vezes nós podemos falhar, e como falhamos? Mas precisamos de aprender como Deus trata os seus filhos para que nós possamos espelhar nele e nos corrigir e melhorar a cada dia. Como Deus trata os seus filhos? Deus trata os seus filhos com compaixão, com afeição eterna. E nós, por outro lado, também devemos tratar os nossos filhos com essa compaixão e com essa afeição natural da paternidade humana, como Deus, na sua paternidade eterna, cuida de nós. Esse amor que nutre pela nossa herança. Eis que os filhos são herança do Senhor para nós. Mas existe aí uma tendência natural, humana, e a que Deus dispensa para com nós a disposição de cuidar das necessidades dos filhos, as necessidades de ensinar, de educar, de instruir e também de corrigir. Essa é uma grande tarefa e grande missão dos pais. Uma disposição também para perdoar quando as ofensas são oferidas, são cometidas. Lembremos do Senhor Jesus, na própria cruz, no seu momento agonizante, ele olha e clama a Deus: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, no momento da educação dos nossos filhos, vai haver momentos de ignorância, vai haver momentos de não lucidez. Devemos olhar essas ofensas como atos de ignorância e de desconhecimento de como honrar os pais, ou até desconhecimento da paternidade divina. Então, os pais, libere esse perdão, para quando o filho sair da ignorância, ele já tem o perdão garantido. Assim como aquele pai que perdoou o filho pródigo. O pai não ficou magoado, não ficou com aquilo remoendo, mas ele estava disposto a perdoar. Foi só o filho arrepender, o filho voltar, cair em si, e o pai o abraçou e o beijou e o colocou na casa novamente. Então, essa também é o que Deus espera de nós, uma disposição de perdoar, uma disposição de nunca cansar, de nunca desistir, de nunca abandonar os seus filhos. Assim como também recomendo aos filhos jamais fazer isso, honrar os seus pais, respeitá-los e também não se cansar deles, não abandoná-los, não desistir deles, porque às vezes em momentos diferentes da vida são necessários situações e tomadas de decisões diferentes também. E uma coisa importante é que os filhos crescem entendendo quem é Deus, no primeiro momento olhando para a paternidade humana. Então essa é uma missão e uma grande responsabilidade de nós como pais. Como nossos filhos estão conhecendo a Deus olhando para nós. Porque Deus nos incumbe esta responsabilidade. Deus nos incumbe essa missão. Então nós devemos procurar ajuda em Deus de como fazer isso, de como educar nossos filhos também para essa vida, mas também para a vida eterna. E temos ciência de que os filhos, à medida que crescem também, vai tomando as suas responsabilidades, as suas próprias decisões, os momentos de rebeldia, os pais sempre dispostos a perdoar, mas às vezes também
como Deus assim conosco faz, às vezes nós não temos controle absoluto das ações dos filhos, dependendo da idade de cada um, né? Nós não conseguimos controlar as suas ações, ou as suas rebeldias, ou a deliberação com relação às suas decisões da vida. Os pais têm a obrigação de instruir, ensinar e corrigir, mas às vezes há uma impetuosidade de filhos em seguir seu próprio caminho, às vezes sem a maturidade devida, sem o devido treinamento. E às vezes os pais, como aquele pai do filho pródigo fez, ele deixa que o seu filho deixe a casa e leve a herança da sua vida. E depois, se ele arrepender, o pai vai estar com os braços abertos a perdoar e a restabelecer. Mas o filho, possivelmente, por não ouvir o pai, passará duras penúrias, né, da vida, que poderia ter sido evitado. Então você, como filho, atente-se a isso. Mas vamos ver também que a paternidade tem uma responsabilidade de apontar também para o Senhor. Igual diz aqui, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Os pais não somente ensinam as crianças, apontam as crianças para Deus, como também apontam a esposa, os vizinhos, os colegas de trabalho e todos aqueles que relacionam com eles, como eles olham para as suas ações, para as suas decisões, para o seu modo de falar, para o seu modo de enfrentar as adversidades da vida, tudo isso está apontando para Deus. Então a responsabilidade de pais é muito grande. Aceite esse desafio da paternidade segundo a vontade de Deus. O pai não vai ter o controle total dos seus filhos, não teremos, mas pode ter certeza, eles vão nos obedecer no decurso da vida. Às vezes nossos filhos vão nos desobedecer na nossa presença, mas oremos a Deus para que na nossa ausência eles nos obedeçam, lembrando da palavra que receberam em casa, da palavra que receberam do Senhor, porque o dia que eles caírem em si, como aquele filho pródigo da parábola dos evangelhos, ele caindo em si, ele tem para onde retornar, para a casa do Pai. Sejamos esse Pai, então, que se compadece, que tem compaixão, que não se cansa, que não desiste e que nunca abandona. Esse Pai que está sempre disposto a corrigir, orientar, mas também a receber de volta aqueles que porventura deixaram indevidamente o seu lar, a sua casa, num momento ainda não adequado. Que você, como pai, possa inspirar em Deus, inspirar na obediência de Jesus, inspirar nos seus ensinamentos, para de forma sábia conseguir conduzir a nossa família, conduzir a nossa herança, que são os filhos. E ainda que enfrentando a adversidade nesse mundo, Deus vai nos fortalecer, nos dar a sabedoria para enfrentar, não para sermos perfeitos, mas para saber até enfrentarmos as adversidades. É isso que eu desejo para você nesse Dia dos Pais. É que você busque a inspiração em Deus, busque a força em Deus, mesmo que as coisas não estão dando certo. O jeito de Deus é o melhor, o modo de Deus é o melhor. E isso às vezes vai estar na contramão do que o mundo diz que é melhor. Mas vá com Deus, ore a Deus, peça a Deus orientação e, se necessário, busque ajuda de pessoas de Deus para ajudar a atravessar os vales da vida que às vezes acontecem e às vezes não são poucos, às vezes são muitos. Que Deus abençoe cada um de você que é pai, cada um de você que é líder do seu lar, abençoe no seu lar com seus filhos, com sua esposa e com a convivência das pessoas que estão ao seu lado. Um feliz Dia dos Pais e que Deus abençoe abundantemente, com graça, com paz e com sabedoria divina. Até o nosso próximo encontro.